Então, meditar ou meditação, o que é isso? Vamos desconstruir qualquer coisa relativa ao esoterismo, ao misticismo, à religião, à religiosidade. Vamos entender que meditar ou meditação é um conhecimento milenar. Não pertence a nenhuma religião, mas pertence à humanidade. É um tesouro da humanidade. Quando nós meditamos, o que nós fazemos? Nós invertemos o olhar. Nós paramos de olhar para fora e passamos a olhar para nós mesmos. Então nós podemos dizer que meditar é familiarizar-se com você mesmo. Familiarizar-se com o quê? Com suas qualidades humanas. Meditar significa olhar para si e reconhecer que em você há amor, há generosidade, há paciência, há compaixão, há tolerância, há uma capacidade de produzir conhecimento através da sua inteligência. Seu corpo físico é capaz de produzir muitas coisas. Meditar também vai familiarizar você com uma coisa fundamental, um tesouro da humanidade, ternura e afetividade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas guarda isso, ternura e afetividade, e vai pensando sobre isso. Então meditar significa familiarizar-se consigo mesmo. No entanto, no começo pode ser uma coisa difícil, porque quando nós sentamos para meditar, você pode perguntar a algum colega seu que já pratica meditação, ou a alguns colegas também que falam, já desisti disso, isso é coisa de louco, porque minha mente ela não para, minha mente parece um macaco louco. Quando o professor falava assim, foca na sua respiração, a última coisa que surgia para mim era a minha respiração. Apareciam minhas contas para pagar, minhas preocupações com o trabalho, meus desejos de viagem, enfim, aparecia tudo menos a minha respiração. Agora imagina que esse mesmo processo acontece no nosso dia a dia, seja o que for que nós estejamos fazendo. Tentar estudar e não conseguir guardar nada, tentar produzir um bom trabalho, um bom projeto na empresa e não conseguir fazer, tentar dar uma atenção ao seu filho que quer conversar com você e não conseguir ficar conversando com ele 5 minutos, porque a mente está extremamente agitada. Então, claro que quando você senta para meditar, isso vai acontecer. Quando o professor falar, foca na sua respiração, vai parecer uma coisa do outro mundo, apesar de nós termos que respirar para viver. Nós não vivemos sem respirar. No entanto, muito de nós respira de maneira muito equivocada. Ao invés de nós termos respirações plenas que trazem harmonia e saúde ao nosso corpo, nós respiramos mais ofegantemente do que naturalmente. E isso causa um estresse na nossa saúde e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então vamos pelo menos tentar imaginar que meditar seja isso. Familiarizar-se consigo mesmo. Reconhecer o que está presente na sua mente naquele momento. E aí você pode até fazer uma escolha, uma pergunta para você. Isso que está na minha mente é o que eu gostaria que tivesse? Todas essas pressões, essas angústias, ansiedades, medos, era isso que eu quero na minha mente? É esse estado mental que eu quero cultivar? Porque a partir desses estados mentais vão haver todos os outros processos mentais. Então nós temos que trazer isso para um alinhamento harmonioso, um alinhamento sereno. Então, meditar, com o nome que a gente chama shamatha, que é um nome em sânscrito, mas vamos falar em português, significa permanecer serenamente, lucidamente no momento presente. A atenção plena residindo no aqui e no agora. E para isso, o aqui e agora vai ser representado pelo fluxo da sua respiração. Então, nos primeiros minutos, certamente vai ser difícil. Mas você tem que ter disciplina e diligência. E acreditar que você pode fazer isso. Mas, acima de tudo, você tem que estabelecer para você mesmo. Para que eu estou fazendo isso? Aí você pode chegar à conclusão que eu estou fazendo isso para ser mais saudável, para ter uma saúde mais plena, para viver mais. Eu posso estar fazendo isso para melhorar a minha eficácia no meu trabalho. Eu posso estar fazendo isso para melhorar a minha relação com meu filho, com minha esposa, com os meus amigos. Eu posso estar fazendo isso para melhorar a relação comigo mesmo. Para que eu possa usufruir mais da minha saúde, do meu conhecimento, das minhas competências e saber oferecer isso ao outro de uma maneira mais plena. Então meditar vai trazer você para esse lugar. Então nós podemos considerar que shamatha seria a permanência em estado sereno mental,
na qual todas aquelas nossas distrações, ansiedades, angústias, medos foram pacificados. E eu consigo permanecer com a minha atenção espontaneamente, serenamente repousado no aqui e no agora. Então essa é a primeira parte da meditação. A segunda parte da meditação diz respeito ao que nós chamamos da meditação analítica, ou vipassana, ou sabedoria cognitiva. Aqui agora eu estou vindo deste lugar da primeira prática, onde eu desenvolvi uma mente lúcida e serena, onde eu agora consigo com lucidez, sem estar movido pelos ventos das minhas ansiedades, angústias, ou que a gente chama isso de emoções aflitivas, eu agora abandonei isso e consegui pacificar a minha mente e repousá-la num estado de serenidade e amplitude, luminosidade. Aqui tem uma coisa que é fundamental desenvolver: ética. Mas ética, aqui no sentido da filosofia budista, é muito fácil de entender. Ética significa que a minha ação do pensar, do falar e do agir jamais tenha como resultado o sofrimento de alguém e nem o seu. Simples como isso. Se eu não puder fazer o bem, que eu não faça o mal. Que eu dome todos aqueles impulsos que surgiam e que ainda podem surgir das minhas angústias, dos meus medos, das minhas aflições, das minhas invejas, das minhas ambições, da minha sede de poder ou da minha ganância. Eu tenho que pacificar tudo isso. Então isso é ética. Porque eu não quero fazer mal a ninguém, nem a mim mesmo. E isso vai fazer que eu repouse num estado de serenidade e lucidez e, acima de tudo, começar a desenvolver saúde. Nós vamos falar isso mais um pouquinho adiante. E depois a isso tudo, a gente traz sabedoria. Sabedoria no sentido de como fazer. Se eu reconheço que eu tenho uma inteligência, se eu reconheço que eu tenho saberes, se eu reconheço que eu tenho competências, vou agora colocar isso alinhadamente no meu objetivo, sentido e significado. E fazer isso sempre notando se há em mim um estado de contentamento. Um estado de contentamento que deriva inclusive de saber que dificuldades podem surgir, mas elas fazem parte do processo. Dificuldade de compartilhar, dificuldade de ouvir. Lembra? Eu falei sobre a qualidade da escuta. Então, muitas vezes você vai dialogar com seu filho adolescente. Coisa difícil, não é verdade? Principalmente nos dias de hoje, que há tantos apelos externos. E nossos filhos querem tantas coisas, nem eles sabem exatamente para que eles querem tantas coisas. Mas é que eles estão movidos por esse movimento social de querer, querer e querer. Cabe a nós, pais, trazer eles para o momento presente, trazer eles para o aqui e para o agora e trazer eles, acima de tudo, para a nossa realidade. Então, meditar significa também viver a realidade, assim como ela se apresenta. E dentro dela, oferecer o melhor de nós, as nossas competências, sentidos e significados. E reconstruir. Então, quando eu dialogar com meu filho adolescente, que eu tenha a clareza, a sensibilidade e, acima de tudo, o acolhimento. Lembra que eu falei da virtude do afeto e da ternura? Nesse momento, essas ferramentas são extremamente necessárias. Muitas vezes nós teremos que dizer não a alguém, mas eu vou falar não olhando nos olhos dele e dizer isso com amorosidade, com respeito e com acolhimento e verdade. Nisso, praticando desta maneira, eu não crio causas e condições que venham novamente resultar em estados mentais de ansiedade, de angústia, de medo. Por quê? Porque realmente agora eu coloco as minhas ações no mundo num sentido e significado verdadeiros. Com isso eu pacifico a minha mente. Eu permaneço com uma disciplina ética, permaneço no estado vigilante. Aqui entra uma questão extremamente importante que vem da meditação shamatha, que é desenvolver a habilidade da atenção e consciência introspectiva, que é uma vigilante, na verdade. E todas as vezes que eu tender a voltar aos modos antigos de agir, essa consciência introspectiva vai dizer, não é por aí, lembra, esse caminho você já experimentou, você decidiu fazer algo diferente, inovador. E aí você volta de novo para o seu propósito estabelecido. E nisso você vai reconstruindo não só a sua relação com o seu filho, você vai reconstruir sua relação com os seus amigos de trabalho, com os seus projetos de vida, mas acima de tudo com você mesmo. Você agora é uma pessoa que cultiva o que nós chamamos de um bem-estar lúcido, um bem-estar consciente, um bem-estar que deriva de decisões
e tomadas de decisões conscientes, alicerçadas e encaminhadas numa motivação e intenção muito bem estabelecida para cada diálogo que eu construo, para cada lugar que eu vá. Eu vou vigiar melhor o que passa no meu contínuo mental, os pensamentos que eu cultivo, e deixar espaços aí amplos, luminosos e ventilados, para que possa haver sempre aí coisas positivas e construtivas e edificantes. Então, nisso, nós passamos, então, a eliminar uma das fontes de maior sofrimento hoje em dia, que é o estresse. O estresse, hoje em dia, ele resulta, a ciência hoje comprova isso, que cultivarmos estados mentais de estresse ativa o que nós chamamos de hormônios inflamatórios. Esses hormônios inflamatórios vão poder trabalhar em nós de uma maneira muito negativa, desenvolvendo doenças, diabetes, demência, câncer ou depressão. Ou talvez a depressão seja a primeira e essas outras enfermidades sejam secundárias, não importa, mas que elas estão diretamente relacionadas à situação de estresse. E estresse é quando a nossa mente não está naquele lugar que eu vinha descrevendo até agora, de lucidez, serenidade, totalmente ancorado nas nossas qualidades humanas. O estresse vem justamente de um atrito entre tudo isso. Quando nós não conhecemos mais, não reconhecemos mais tais qualidades e competências. Porque nós nos deixamos levar muito, mas muito, pelos nossos medos, pelas nossas angústias, ansiedades, pelas nossas confusões mentais. Na sociedade hoje, no mundo como vivemos, há muitos apelos que nos distraem, que nos confundem. E se nós não cultivamos de alguma maneira um bem-estar mental, uma saúde mental, um coração pacificado pelo cultivo das nossas qualidades humanas, facilmente nós somos sequestrados por essas situações todas e facilmente nós adentramos essas situações de estresse. Então, para isso, para essas situações de estresse, uma das ferramentas que se comprovou ser extremamente positivas e eficazes é a ferramenta milenar da meditação. Então, cabe agora a cada um de nós, talvez procurar locais onde nós possamos ter orientações próprias, ter aulas próprias, saber como meditar e meditar com diligência e disciplina. Nós podemos encontrar isso em vários lugares. Então, entra na internet, busca, mas certifique-se que o local e o instrutor é qualificado. Certifique-se que esse lugar é sadio. Certifique-se que esse local pode oferecer verdadeiramente aquilo que você está buscando. Há como verificar a qualificação do instrutor, há como verificar a idoneidade do espaço, da empresa, centro de yoga, o que seja, onde você vai buscar isso. Mas, além de tudo, uma outra linha, uma outra área onde a meditação está sendo muito utilizada hoje em dia é na área de saúde, para promover mais saúde e bem-estar dentro dos ambientes de saúde, como os grandes hospitais. Na área da educação, nas escolas, já há muito trabalho, muitas escolas usando meditação para os alunos. E no ambiente corporativo, por que não? Porque ali há um nível de competitividade e desafios diários. Os profissionais são levados a estresse para mostrar produtividade. Então, esses lugares são lugares de profundo estresse. Então, nesses lugares, a meditação tem se comprovado ser uma das ferramentas mais eficazes, para promover bem-estar. O tema da nossa fala falava sobre resiliência. O que é resiliência? A resiliência, na verdade, é a resultante de tudo que nós falamos até este momento. Então, para resumir o que é resiliência, para que nós venhamos a entender que no final de tudo isso que está sendo apresentado aqui, é essa habilidade de nós virmos a desenvolver resiliência. Resiliência pode ser entendido como a habilidade que todos nós podemos desenvolver para que sejam os maiores enfrentamentos que nós possamos ter, que nós possamos sair de tais enfrentamentos positivamente transformados. Para que isso aconteça, como é que eu me aproximo desses enfrentamentos? Como é que eu os percebo? Isso vem desse estado mental de lucidez e serenidade, onde eu não vou ter uma percepção confusa do fato, mas vou ter uma percepção clara sobre aquilo que eu estou enfrentando. E não ter um enfrentamento como um inimigo,
mas ter o enfrentamento como uma grande oportunidade de crescimento. Então, sempre que eu tiver uma dificuldade com algo que eu esteja enfrentando, simplesmente faço uma pergunta para você, tipo, o que há aqui de tão bom que eu ainda não consegui ver? Mova-se para fora daquele ponto que você gosta de estar, aquela zona de conforto. Mova-se para fora dela. Desafie-se e passe a ver que o enfrentamento, na verdade, é um enfrentamento porque ele te oferece uma possibilidade de um movimento muito grande interno. E esse movimento é possibilitado por aquelas qualidades que eu mencionei anteriormente, pela sua inteligência e pela sua cognição. Então, cognição, na verdade, significa a nossa habilidade de não sermos reativos, simplesmente. Agimos através de padrões de comportamento ou padrões mentais. Cognitivo significa a nossa habilidade de não reagir, mas sim agir. Ou seja, uma grande diferença. Ao invés de simplesmente reagir, eu vou fazer deste momento um momento de recriar. E eu vou oferecer nesse momento o melhor de mim. Então eu ofereço uma ação inovadora. Uma ação que transforma esse grande desafio numa realização pessoal, profissional tremenda. Então, resiliência vem essa virtude de nós podemos absorver esse desafio, não como inimigo, mas sim como uma grande oportunidade. Digerir isso através das nossas qualidades, habilidades e competências. E oferecer não como uma reação, mas sim como uma ação inovadora, uma proposta transformadora. Por isso que resiliência é essa habilidade de surgir de um conflito positivamente transformado e ser capaz de transformar o que estiver ali. E ali a gente pode chamar o Gandhi para a conversa e lembrar. Gandhi diz, seja você, através das suas ações, a mudança que você quer ver no mundo.